Deputados, que altera o artigo 198 da Constituição Federal para que a União preste assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades filantrópicas para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. Altera o artigo 5º da Emenda Constitucional número 109, de 15 de março de 2021, para estabelecer o superávit financeiro dos fundos públicos do Poder Executivo como fonte de recursos para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais, para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, e dá outras providências. Emenda Constitucional 127/2022. Altera o artigo 198 da Constituição Federal para que a União preste assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades filantrópicas para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. Altera o artigo 5º da Emenda Constitucional do número 109, de 15 de março de 2021, para estabelecer o superávit financeiro dos fundos públicos do Poder Executivo como fonte de recursos para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, e dá outras providências. Brasília, 22 de dezembro de 2022. Emenda Constitucional 128/2022. Acrescenta parágrafo 7º ao artigo 167 da Constituição Federal, para proibir a imposição e a transferência por lei de qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Brasília, 22 de dezembro de 2022. Assino, neste momento, as emendas constitucionais número 127 e 128 de 2022. Essa azul é melhor, né? Caneta azul, né? Convido os demais membros das mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados a porem suas assinaturas à emenda. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgadas as emendas constitucionais números 127 e 128 de 2022. Anuncio a promulgação pelas mesas das duas casas deste Parlamento de duas importantes emendas constitucionais. A primeira emenda que promulgamos nesta data é a Emenda Constitucional número 127 de 2022, oriunda da proposta de emenda à Constituição número 42 de 2022, que determina a União preste assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades filantrópicas para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, e estabelece o superávit primário dos fundos públicos do Poder Executivo como fonte de recursos para o cumprimento dos pisos salariais. Cabe rememorar, ainda que brevemente, a atuação recente deste Congresso Nacional em reconhecer e valorizar os profissionais da área da enfermagem. Nestes anos, de 2020 a 2022, atravessamos uma das piores pandemias de que se teve notícia na história mundial. No Brasil, ceifou quase 700 mil irmãos e irmãs brasileiros. Com a adoção das medidas de prevenção da transmissão e o desenvolvimento de vacinas, conseguimos reduzir o potencial letal dessa terrível doença, que certamente deixará marcas indeléveis em nossa história. Ao longo desse percurso, diversos profissionais da área da saúde e de outras áreas de apoio trabalharam incessantemente para que as pessoas doentes e seus familiares
não ficassem desamparadas e desassistidas nos momentos de maior insegurança e aflição. Entre esses profissionais, uma categoria se destacou: os profissionais da área da enfermagem. Expostos ao contato diário e incessante com os vetores de transmissão da Covid-19, os profissionais da enfermagem atenderam ao chamado de suas vocações e não hesitaram em exercer suas atribuições sob as condições mais adversas e que, infelizmente, todos nós testemunhamos no Brasil, com hospitais e centros de atendimento no limite da capacidade, com falta de insumos básicos e com exaustivas jornadas de trabalho. Sensível a esta realidade, o Congresso Nacional adotou as medidas legislativas cabíveis para efetivamente proteger estes trabalhadores, garantindo-lhes um piso remuneratório condizente com suas responsabilidades, riscos e desafios. Nesse sentido, foi promulgada a Emenda Constitucional número 124, de 14 de julho de 2022, que instituiu o piso nacional do enfermeiro, do técnico da enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Fruto da PEC 11 de 2022, que teve a senadora Elisiane Gama como primeira signatária, a matéria foi prontamente relatada pelo senador Davi Alcolumbre, ex-presidente dessa casa, atual presidente da CCJ, e pelas deputadas Bia Kicis e Carmen Zanotto na Câmara dos Deputados. Merece destaque, porém, a origem da questão do piso nacional da enfermagem. A Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022, que regulamentou a emenda constitucional e estabeleceu os valores nos pisos por ela previstos. Essa lei foi fruto da aprovação do PL 2.564 de 2020, de iniciativa do valoroso e dedicado senador Fabiano Contarato, a quem certamente a enfermagem brasileira deve muito, tendo por relatora a senadora Zenaide Maia, no Senado Federal, e a deputada Carmen Zanotto, na Câmara dos Deputados. Ocorre que, após o estabelecimento dos pisos, surgiram dúvidas sobre as fontes de recursos a serem utilizadas para pagamento desse direito dos trabalhadores da área da enfermagem, concretizado em lei e constitucionalmente. Foi, inclusive, ajuizada a ação junto ao Supremo Tribunal Federal, em que se questiona a constitucionalidade da Emenda Constitucional número 124 de 2022 por uma suposta falta de recursos para o seu cumprimento. Diante desse quadro, este Congresso Nacional retomou de forma prioritária o debate sobre a proposta de emenda à Constituição número 390 de 2014, cujo primeiro signatário é o deputado André Figueiredo, e merece destaque, naturalmente, a atuação do deputado federal Mauro Benevides Filho. Após pareceres do então deputado e atual senador Marcos Rogério e da deputada Alice Portugal, a matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados e remetida ao Senado Federal, onde foi autuada como proposta de emenda à Constituição número 42 de 2022. Após receber parecer favorável do senador Fabiano Contarato, o autor do projeto de lei e relator dessa proposta de emenda à Constituição essa semana, foi aprovada de maneira unânime e, neste momento, é promulgada como emenda constitucional número 127 de 2022. Com a presente emenda constitucional, o Congresso Nacional reforça seu entendimento pela existência de recursos para pagamento do piso nacional dos profissionais da enfermagem e, além disso, prevê o dever de a União prestar assistência financeira a estados, Distrito Federal, municípios, entidades complementares ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Ademais, são estabelecidas regras especiais para a contabilização do pagamento desses vencimentos, no teto de gastos e no limite de despesas com pessoal, bem como é aberta a possibilidade de utilização de diversas fontes de recursos federais, como o superávit financeiro de fundos federais e o Fundo Social. Com essas medidas, portanto, o Congresso Nacional afasta dúvidas sobre o seu compromisso político e sua responsabilidade econômica e jurídica com o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, da parteira, que, repito,
tanto contribuíram e contribuem para a proteção da vida e da saúde de todos os 214 milhões de brasileiros em todos os momentos de suas vidas. Deixo aqui o registro de congratulações a todas as deputadas, deputados, senadoras, senadores que se engajaram e contribuíram para a aprovação dessa importante mudança constitucional, com destaque para os deputados André Figueiredo, Mauro Benevides Filho, Alice Portugal, destaque também para o senador Marcos Rogério, que relatou outrora a matéria na Câmara dos Deputados, o senador Fabiano Contarato, relator da matéria no Senado Federal, e, indiscutivelmente, a nossa querida deputada Carmen Zanotto. Não poderia deixar de prestar também um agradecimento especial aos profissionais da enfermagem, que são exemplos de dedicação, compromisso e abnegação em nome do próximo. Por diversas vezes, como presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, fui questionado por diversas pessoas sobre a razão de ser da fixação de um piso nacional para a enfermagem. E eu dizia sempre que a resposta estava na obviedade do pior momento vivido pela nação brasileira, nos 2 anos em que enfrentamos as agruras e o ápice de uma pandemia que vitimou 700 mil irmãos brasileiros. Esta categoria profissional se destacou, e se destacou de maneira humana, solidária, profissional, e só quem está num leito de hospital entende e compreende a importância do profissional da enfermagem. E é muito importante que a sociedade brasileira possa, através de suas instituições, reconhecer esses profissionais com a efetividade do que foi o piso nacional da enfermagem. Uma elevação de condição, uma elevação de status profissional absolutamente justa, e se há uma profissão que merecia, nos últimos tempos da história da República, são os profissionais da enfermagem, e essa foi a razão de ser do empenho deste presidente para que esse piso nacional fosse fixado no Brasil, apesar das críticas.